Olá, meus queridos e minhas queridas, muito boa noite nesta terça-feira, dia 22 de março. É um prazer me dirigir a todos vocês para compartilhar a palavra do Senhor a partir aqui do gabinete pastoral da Igreja Presbiteriana Filadélfia de Araraquara. Nem sempre, meus queridos, um sofrimento obedece a uma regra simples de causa e efeito, como, por exemplo, aqueles 3 amigos de Jó, que depois chegou mais um, se tornaram 4, acreditavam. Era algo mais ou menos assim. Deus abençoa os justos e castiga os ímpios, consequentemente, injustos. Outra coisa, para todo sofrimento, existe uma causa que o justifique. Se o homem é bom, se ele é justo, se ele é íntegro, Deus o recompensa abençoando com suas dádivas. Mas, o contrário, se nós, por exemplo, servos do Senhor, se nós formos infiéis, injustos, perversos, então Deus nos castiga retirando de nós suas dádivas. Segundo uma ideia teológica muito em voga nos dias de hoje, já não tão atual, já de um bom tempo, a coisa funciona assim. Para todo sofrimento, há uma causa. Se nós formos boas pessoas, Deus nos abençoa. Se formos ruins, Deus nos castiga. Em várias situações, contudo, precisamos pensar sobre o seguinte: o sofrimento mostra-se como um grande mistério. No caso de Jó, o seu sofrimento jamais poderia ser explicado pelo raciocínio lógico dos teólogos. Porque não há uma razão clara, objetiva, lógica dentro da teologia que justificasse esse sofrimento. Em Jó capítulo 4, ele faz, um dos 4 que vai consolá-lo, ele faz em hebraico, significa El, o nome para Deus, é ouro puro. Ele é um temanita, um descendente de Esaú. Ele diz o seguinte: lembra-te, acaso já pereceu algum inocente? E onde foram os retos destruídos? Esse raciocínio era basicamente o seguinte: que inocente jamais pereceu? E onde é que os retos foram eliminados? Isto é, segundo a conclusão de Elifaz, Jó, para sofrer do jeito que sofreu e sofria naquele momento, deveria ter feito algo muito mal. E aí Deus o castigava por causa disso. Ele reforça essa tese em Jó capítulo 8, versículo 5, quando ele propõe o seguinte: quanto a mim, quer dizer, se isso que está acontecendo com você acontecesse comigo, eu buscaria a Deus. E a ele entregaria a minha vida. Como se Jó não fizesse absolutamente nada disso. E a partir dessa ideia, desse raciocínio, a partir daí, ele descreve o porquê de agir assim. O homem deve buscar a Deus, pois somente Deus é capaz de livrá-lo de sua desgraça. Ele faz, com essas teses todas, ele não se preocupa em entender Jó na sua angústia. O interesse de Elifaz é apenas fazer com que Jó entre no seu esquema teológico e de fé, porque ele tem uma tese. Jó pecou, fez alguma coisa má, por isso ele sofre. Deus
o pune por isso. E ele está muito mais preocupado em provar essa tese como verdadeira do que ouvir de Jó qualquer mínimo relato de sua dor, suas perdas, suas angústias e coisas afins. Ele tem essa tese. Jó pecou e por isso sofre. E ele faz de tudo para provar isso como uma verdade. E ele quer que Jó se confesse pecador. Queridos, Jó, segundo esses seus amigos, e eu coloco esses amigos entre aspas, ele deveria partir para uma espiritualidade que buscasse a Deus, não por causa de Deus, mas por causa dele mesmo, Jó. Esses amigos de Jó, a despeito de suas intenções sinceras, eles cometem o mesmo erro de muitos conselheiros nos dias de hoje. Não estão interessados na verdade nem mesmo em Jó. Eles estão muito mais interessados em provar e sustentar os seus esquemas teológicos como verdadeiros, como absolutos, do que em buscar a verdade e compreender a dor e o sofrimento do outro. Jó, queridos, se considerava um inocente. Mas não no sentido de não ser um pecador. Isso ele era e sabia que era. Mas no sentido de não reconhecer nada que fizesse, que tivesse feito, que o levasse a merecer tamanho castigo. Se Jó buscasse a Deus, segundo esses amigos propunham, confessando o seu pecado, apenas para receber de volta o que lhe foi tirado, Jó estaria de fato buscando a Deus, não por quem Deus é, mas pelos benefícios que oferece. Jó buscaria a Deus, nesse esquema dos seus amigos, para desfrutar dos benefícios divinos, e não simplesmente porque ama e deseja servir a Deus. No conceito dos seus amigos, se Jó os seguisse, ele buscaria a bênção de Deus, não Deus da bênção. Jó representa o que nós podemos chamar de crise espiritual diagnosticada na motivação da alma humana. Imaginemos, queridos, se Deus permitisse, como permitiu a Jó, no caso de Jó, que Satanás tirasse todas as motivações e estímulos externos de nossa devoção, integridade e louvor. Pergunto, sobraria alguma coisa dentro de nós que, apesar de tudo, ainda nos levaria a amar e servir a Deus e adorá-lo simplesmente porque Ele é Deus? Vamos pensar de uma coisa assim bem objetiva. Imaginemos que nós tiraremos de algumas igrejas as bandas, os conjuntos musicais com seus louvores animados, ao som de ritmos empolgantes. Tiraremos também os jogos de luzes nos palcos, o gelo seco, coisas afins. De novo uma pergunta. Será que sobraria algum desejo sincero nos crentes que frequentam esses cultos de louvar a Deus com o mesmo entusiasmo e devoção? Pensar em outra coisa. Vamos tirar os louvorzões das igrejas que têm o mínimo de palavra do Senhor. Será que sobraria algum desejo ardente, entusiástico, de louvar o Senhor? Isso é para a gente pensar. A sua graça, a graça do Senhor, se derrame abundantemente sobre as nossas vidas e nós o sirvamos por quem Ele é. Amém.